consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas, cuja voz nos altos céus, a Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai, e dizei que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. O Senhor a vós ouvi, e um caminho a Ele abrir. Dá-lhes montes reverentes, recebei-o muito contente. Mesmo cheios de pecado, em sua graça confiam, revestidos de humildade, em seu reino assim entrar. Pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-lo ao mundo inteiro, eis a voz do mensageiro. Nosso cordial boa noite a todos. Com muita alegria nós nos reunimos para este momento de culto, último culto de nossa congregação neste ano de 2023. E de maneira especial queremos refletir em como Deus é o nosso refúgio, foi nosso refúgio neste ano e será com certeza no próximo ano que está se iniciando. Que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer para sempre estarmos confiantes no Senhor. Amém. Queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, convido todos a abrirem os seus corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Querido e grandioso Deus, amado Pai, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, palavras e ações e merecemos a Tua condenação eterna. Mas no Teu amor, Tu enviaste Teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. Cristo carregou os nossos pecados e cravou-os na cruz do Calvário, nos reconciliando contigo, pagando o alto preço das nossas transgressões, nos libertando da condenação eterna. Por isso, querido Deus, confiantes em Jesus, o nosso Salvador, e não em nossas obras, nossas atitudes, nós te pedimos, tem compaixão de nós. Dá-nos o teu perdão em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido a fazermos a leitura do Salmo para o dia de hoje, Salmo de número 90, os versículos 1 a 12. Fazemos a leitura conforme a projeção, a divisão por versículos, oficiante lê os versículos ímpares, congregação lê os versículos pares, e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 90,
versículos 1 a 12, e esse texto também servirá de base para a reflexão de hoje. Senhor, tu sempre tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho, são como a erva que brota de manhã. Que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira, a nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Deus eterno, entregamos a tua misericórdia e perdão o ano que agora termina, e confiamos a tua bênção e amor os dias que estão por vir. No novo ano, habita entre nós com o teu Espírito Santo, para que sempre confiemos no nome salvador do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar? Nesse momento, iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. E a primeira delas encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículos 8 a 17. Isaías, capítulo 30, versículos 8 a 17, onde encontramos assim registrado: O Senhor Deus me disse: escreva a mensagem numa tábua, a fim de que fique registrada para sempre como testemunha eterna contra o povo. Pois são gente rebelde, pessoas mentirosas, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas: não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora, parem de nos amolar, não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Por isso, o Santo Deus de Israel diz ao seu povo: vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo num muro alto, de repente o muro desmorona e cai no chão.
Vocês serão completamente destruídos como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nem um caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo, pois fujam se puderem. Mas os cavalos do inimigo são mais ligeiros do que os seus. 1000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restarem parecerão um mastro de bandeira sozinho no alto de um morro. Até aqui as palavras da leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, a segunda parte, até o versículo 39. Romanos, capítulo 8, versículo 31b, até o versículo 39, onde encontramos assim registrado: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas: por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Nada nos separa do amor de Deus. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos no livro de Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 40. Evangelho conforme Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 40,
onde encontramos assim registrado. E Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa, com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem disto: se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Até aqui as palavras do Santo Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podeis sentar. Convido a cantarmos o hino Refúgio e Fortaleza. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é, socorro bem presente nas tribulações. E mesmo se os montes vierem estremecer, em Jesus eu quero sempre conosco está, assim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, assim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade, o Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, assim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, assim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos refletir na palavra
lida em nosso culto do Salmo de número 90, versículos 1 a 12. Como a vida voa rápido, a relva murcha no calor do verão, as folhas caem e são levadas pelo vento no outono. As árvores ficam desfolhadas no inverno. Ainda mais doloroso é ficar diante de um caixão e fitar um corpo sem vida, ou olhar em um espelho e ver que a idade roubou a juventude e a energia. No entanto, na primavera as flores desabrocham e a relva fica verde. O túmulo está vazio na manhã da Páscoa. Jesus ressuscitou. Deus teve compaixão de nós e nos deu a vida eterna em Cristo. Estas são palavras da Bíblia de Estudo da Reforma, falando sobre o texto do Salmo de hoje, do Salmo de número 90, Salmo esse escrito por Moisés, grande líder do povo de Israel, e uma figura tão importante para todo o povo de Deus, do passado, do presente e também do futuro. Por isso eu quero hoje, neste último culto do ano, refletir, olhar um pouquinho no que o Salmo nos traz e ver o que ele tem para nos dizer. O salmista inicia dizendo assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Na tradução de Almeida, a que a gente usava antigamente, dizia: tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E não à toa, cantamos o hino Refúgio e Fortaleza, e lá temos a figura de um castelo, de um refúgio, de uma fortificação. E isso nós temos que entender e olhar e pensar. Podemos fazer esta afirmação? Podemos dizer que sim, o Senhor tem sido o nosso refúgio? Será que nós procuramos refúgio e proteção no Senhor? Ou apenas interessadamente vamos ao encontro de Deus para alguma coisa? É muito interessante lembrarmos o autor do texto bíblico deste salmo, Moisés, libertador do povo de Israel, aquele que conduziu o povo no deserto por 40 anos, também desobedeceu ao Senhor em algum momento, duvidou dele, mas a sua fé sempre foi mostrada como uma fé firme, apontando para a certeza das promessas de Deus, a ponto dele escrever: tu tens sido o nosso refúgio. Por isso é importante nós lembrarmos que o Senhor foi o nosso refúgio durante todo este ano que está terminando. Nós pudemos buscar a proteção no Senhor em diversos momentos da nossa vida, principalmente quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós reconhecemos que nós merecemos a condenação eterna, que se nós morrermos sem o auxílio e sem a proteção de Deus, nós vamos para o inferno. Logo, ao reconhecer isso, eu quero correr para o refúgio do Senhor, não interessadamente, mas arrependido, confiante, como o salmista aqui colocou: tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Por isso nós temos que olhar e ver quantas vezes, infelizmente, nós menosprezamos esse refúgio. Quantas vezes nós achamos que é melhor estar sem o Senhor do que estar com Ele? Essa semana eu vi uma frase na internet, compartilhei na minha rede social, uma postagem do pastor Erildo Maier, colega do Seminário de São Paulo, e a frase diz assim: quando a igreja se torna opcional para os pais, ela se torna desnecessária para os filhos. Quando os pais acham que a igreja é algo opcional, não é o seu refúgio,
ela se torna desnecessária para os filhos. Igreja, e a igreja aqui não é igreja templo, não é a construção igreja, é a confiança em Deus. É onde Deus se apresenta a nós na sua palavra, no sacramento da ceia, aonde Ele está presente verdadeiramente conosco, onde nós temos uma comunhão íntima com Ele, onde ensinamos nossos filhos como é importante a comunhão com o Senhor, pois Ele é o nosso refúgio de geração em geração. E então nós ouvimos o profeta Isaías falando da parte do Senhor para o povo de Israel, pois são gente rebelde, pessoas mentirosas, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões, e dizem aos profetas, não nos anunciem a verdade. Inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora, parem de nos amolar. Não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Quantas vezes, talvez, nós não ouvimos pessoas dizendo, eu não quero saber de Deus. Ah, pai, para de me amolar com isso. Ô, mãe, para com isso. Para que ficar falando o tempo todo de Deus? Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente em toda e qualquer situação. E nós temos que reconhecer isto diariamente. E temos que falar isto diariamente. Igreja, comunhão com o Senhor não é opcional. Comunhão com o Senhor é resposta daquele que é convertido. Ele quer estar na presença do Senhor. Faça chuva, faça sol. Seja dia 30 ou dia 31 de dezembro. Ele quer estar com o Senhor, pois o Senhor é a razão da sua vida. Ele é o seu perdão. E o apóstolo Paulo maravilhosamente falou, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus não nos deixa de amar. Nós não conseguimos dizer, Deus não me ama. Deus me ama em Cristo e me ama muito. Ama-nos muito, a ponto de vir a este mundo, nascer, como nós celebramos há uma semana, carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz do Calvário. E Ele nos dá o privilégio de poder anunciar isso para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Vejam que maravilha é ser um filho do Senhor, ser um cristão, é anunciar a sua palavra, é se alegrar com a sua comunhão, com o seu perdão. Mas o Salmo, ele diz mais coisas. O salmista continua dizendo assim, antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes, tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Esses versículos aqui podemos enxergar a soberania de Deus. Deus é o Criador. Antes do mundo existir, antes de a matéria ser criada, Deus já existia. E nós não conseguimos explicar isso, ninguém consegue explicar isso. Mas nós cremos nisso. Cremos porque o Senhor botou isso no nosso coração. Nós não cremos nisso porque somos inteligentes, somos espertos, porque nós batemos muita cabeça nas dificuldades e então achamos este caminho como o melhor. Não, nós cremos nisso porque o Senhor colocou em nosso coração, através do batismo e através da sua palavra. Nós confiamos que Ele é o Criador do universo, Criador de tudo. Ele é eterno. Ele já existia no passado, Ele existe no presente
e ele vai existir no futuro. Nada disso vai mudar, porque Deus é imutável. Também o salmista diz que nós vamos voltar ao pó, aqui fazendo a referência de que nós somos criados do pó. E aqui uma frase importante sempre a lembrar: Deus é Deus, nós não somos. Por isso, quando nós queremos questionar a Deus, quando nós queremos até nos considerar mais importantes do que Deus, temos que relembrar que Ele é Deus, não nós. Depois é dito, diante de ti 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos, como o dia de ontem que passou. Lembramos o que comemos ontem? Provavelmente. Lembramos o que comemos no início deste ano, que está terminando? Talvez a comida da virada do ano nós vamos lembrar. Já do dia 2, 3, 4, já fica mais difícil. E se voltarmos 2, 3, 4 anos? Até aquele que tem a memória mais afiada vai ter dificuldade. Imaginem os nossos pecados. Imaginem quantas vezes nós transgredimos a palavra de Deus. E para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor lembra tudo, o Senhor sabe de tudo na nossa vida. E Ele em Cristo perdoa tudo. Deus é o soberano na nossa vida. E nós temos que lembrar isso. E então o salmista agora traz coisas importantes que nós devemos lembrar diariamente e lembrar principalmente para aqueles que não querem saber de Deus, para aqueles que querem estar longe do Senhor. Nos versículos 5 e 6 diz assim: Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho, são como a erva que brota da manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Isso mostra a brevidade da nossa vida. Nós não vivemos para sempre. Somos como a flor. Pequenininha, cresce, nasce, brota, fica grande, abre a flor, e daqui a pouco já murcha, já morre, e já precisa vir outra flor para o lugar dela. Algumas ainda soltam as sementes, e dessas sementes vêm novas flores. Como nós, família. Da minha semente veio os meus filhos. Provavelmente da semente deles vão vir outros, e assim por diante. Mas aquela flor que não soltar semente, não vai vir outra flor. Mas a nossa vida é breve, e nós temos que reconhecer isso. Depois o salmista, ele aponta para uma das coisas mais tensas que nós temos na nossa vida. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. A realidade do pecado em nossa vida. Nós somos pecadores. E não conseguimos esconder os nossos pecados de Deus. Podemos esconder, podemos ocultar das pessoas ao nosso redor. Podemos fingir que nada aconteceu. Podemos ser hipócritas e vivermos assim. Mas do Senhor não podemos esconder o pecado. Ele conhece os pecados mais secretos do nosso coração. E isso nos destrói, isso nos machuca também. Porque não podemos ter a consciência tranquila se depender de nossas atitudes. Porque sempre vai ter alguém que vai saber. Então o salmista continua a sua escrita, e ele volta ao tema da brevidade da vida. Ele diz: de repente os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos, os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Como a nossa vida é breve. Muitas vezes nós não lembramos, terceira e quarta geração que nos antecedeu,
falando aí de 200 anos antes de nós não lembramos. Temos que ficar buscando informações que talvez não vamos encontrar. Quem foram os nossos antepassados? Como que eles viveram? O que eles fizeram? Será que daqui 100 anos vão lembrar de nós? Será que nós vamos ser importantes para alguém? Será que nós vamos viver bastante tempo? Alguns aqui já passaram dos 60, dos 70 anos, né? Estão passando aí a previsão bíblica. Mas uma coisa é realidade. Esses anos além só trazem canseira e aflições. O nosso corpo fica adoecido, nossas juntas começam a doer. É raro o dia em que acordamos tranquilos, saudáveis, e podemos dizer, hoje eu não estou sentindo nada. Às vezes, já com 40, esta já é uma realidade que nós estamos sofrendo, por causa de todo o peso, toda a pressão em nossos dias. E então nós temos que voltar os nossos olhos lá no início do texto. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Tu sempre tens sido esse nosso refúgio. Mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, mesmo que nós estejamos sofrendo, Tu és o nosso refúgio. Temos que nos apegar a Ti, temos que confiar no Teu amor, senão a nossa vida vai ser uma vida de aflição, uma vida de desamparo, uma vida de falta de confiança, falta de esperança. Penúltimo versículo de hoje são perguntas. Perguntas que talvez podemos fazer. Quem já sentiu o grande poder da ira de Deus? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Será que nós já experimentamos o grande poder da ira de Deus? E a ira de Deus leva para a condenação eterna. A ira de Deus leva para o inferno. Sem Cristo nós vivemos nisso. Sem Cristo nós estamos condenados. Nós vivemos amedrontados. Mas com Cristo nós estamos perdoados. Talvez podemos dizer que estas perguntas para nós, elas se respondem automaticamente. Principalmente a segunda. Quem conhece o medo que o teu furor produz? Somente aquele que está longe do Senhor. Somente aquele que não confia em Deus conhece o medo. Porque nós não temos mais medo. Nós não temos medo da ira de Deus. Porque Cristo morreu por nós na cruz. Cristo nos salvou. Cristo nos perdoou. E isto é maravilhoso. Isto é confortador. Isto é libertador. De novo cito o apóstolo Paulo. O que poderá nos separar do amor de Deus? Nada. Por isso, se nada pode nos separar do amor de Deus, por que eu não quero estar na sua comunhão? Porque às vezes eu dou ouvidos aos inimigos de Deus. E se são inimigos de Deus, automaticamente são nossos inimigos também, porque nós pertencemos a Deus. E os inimigos de Deus são o diabo, o mundo pecaminoso e a nossa natureza corrompida. Elas querem nos afastar de Deus. Elas querem dizer, olha, se você não fizer isso ou aquilo, Deus não vai gostar. Deus nos ama, Deus nos perdoou. E toda a nossa vida tem que ser uma vida de resposta a Deus. Uma vida resumida no último versículo de hoje. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Quando chega-se o fim do ano e vemos as retrospectivas,
Vemos quantas pessoas Deus chamou desta vida, pessoas famosas, apareceram no noticiário, algumas jovens, e aí nós pensamos, nossa, morreu na flor da idade, morreu tão jovem, tinha tanto ainda a oferecer para o mundo. E aí, muitas pessoas dizem, nós temos que aproveitar a vida, temos que fazer tudo o que nos der na telha, temos que viver a nossa vida ao máximo, porque não sabemos o dia de amanhã. Neste mundo não sabemos o dia de amanhã, mas o cristão sabe do seu amanhã. O cristão sabe que em Cristo ele tem a eternidade garantida. Por isso ele quer viver aqui nesse mundo da mesma maneira que ele vai viver lá, apegado a Deus, confiante em Deus, não de forma opcional no seu relacionamento com Deus, mas em íntima comunhão com o Senhor, com o seu Senhor, o seu Salvador. Por isso, essas palavras são importantes. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida. E até poderíamos fazer a pergunta, quantos dias nós já trabalhamos? Quantos dias nós já fomos na escola? Um ano letivo tem aproximadamente 200 dias, né? Um ano letivo escolar, 200 e pouquinhos dias, multiplicando aí por 8, aí vai para uns 1.600 dias, isso? É mais ou menos, 1.600 dias de aula, só até a 8ª série, 9º ano, né, agora. Depois mais 3 anos, aí vai mais para a faculdade, mais um estudo aqui, mais um estudo ali. Pessoas adoram estudar, tem alguns, outros com o seu trabalho, 20, 30 anos trabalhando, e às vezes nós pensamos que nós temos 52 finais de semana em média, e 52 dias no ano vir na igreja é muita coisa. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida e que nós possamos aproveitá-los da melhor maneira, que tenhamos um coração sábio. Deus não quer que nós vivamos na igreja, mas Ele nos quer próximos dEle, em comunhão com Ele, para anunciarmos para as pessoas que convivem conosco do seu amor, da sua graça, do seu perdão. Não algo opcional também, que eu posso ou não posso falar. Nós até cantamos isso, né? Eu vou querer anunciar para as pessoas, eu vou querer falar que nada nos separa do amor de Deus. Por isso, ao findar mais um ano, ainda temos um dia, mas ao chegar ao fim este ano, de 2023, que nós reconheçamos que o Senhor foi o nosso refúgio. Deus nos protegeu o ano inteiro, a ponto de nós podermos estar hoje aqui, confessando os nossos pecados, pedindo perdão a Ele, desejando que o próximo ano esteja entregue nas mãos do Senhor, para que seja um ano abençoado, um ano onde a sua palavra esteja viva no meu coração, no coração de cada um de vocês, no coração dos nossos familiares e amigos, para que todos nós possamos desfrutar do amor de Deus que é nosso por Cristo. Isto é ter um coração sábio. Isto é aproveitar da melhor maneira os dias poucos da sua vida, sejam 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, tanto faz o número. Eles não vão deixar de ser poucos comparados com a eternidade. E a nossa vida aqui, Deus quer que vivamos unidos a Cristo. E como diz o lema da nossa igreja, confirmados na fé em Cristo. Confirmados em Cristo como nosso Salvador, apegados a Ele como nosso refúgio, como a nossa fortaleza. Não aquele que nós vamos por interesse, mas aquele que nós vamos para nos proteger,
Assim como uma galinha protege os seus filhotinhos com as suas asas, Deus, da mesma maneira, coloca as suas asas sobre nós, para que nós nos sintamos protegidos. E assim o fomos neste ano, e assim nós confiamos que seremos no próximo ano. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que todos nós tenhamos um ano abençoado, protegidos pelo Senhor, confiantes no seu amor, na sua graça e no seu perdão. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis sentar. Nesse momento queremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para manifestar a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez e faz em nossa vida. Também servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Hoje destacamos o versículo 32 de Romanos capítulo 8. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Muitas vezes o nosso ofertar é uma prova de fé. Nós devemos ofertar confiantes de que Deus, Ele sempre irá nos abençoar. Porque Ele deu seu Filho para ser o nosso Salvador e Ele então também vai nos dar todas as outras coisas importantes para a nossa vida. Por isso, aqueles que tiverem a sua oferta podem trazê-la, consagrá-la no altar de Deus. Durante, nós iremos cantar o hino Tudo. Tudo que eu tenho, Senhor. Senhor, todo o universo é teu.
Neste momento, queremos falar com o nosso Deus em oração, a oração geral da igreja, os pedidos e agradecimentos da nossa congregação, pela viagem da Lídia e do Benjamin, agradecer pelo ano de 2023, orarmos, pedir pelos projetos pessoais e de trabalho de cada um e também por todos que viajam. Convido todos a se colocarem em pé, vamos falar com Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que Tu derramaste sobre a nossa vida neste ano de 2023, que está terminando. Obrigado, Senhor, por todos os momentos em que Tu esteve presente em nossa vida, sejam nos momentos alegres e também nos momentos tristes, difíceis. Porque nestes momentos de dificuldade, Tu esteves sempre a nos consolar, a nos fortalecer, a nos conduzir. Estivemos sob a Tua proteção, estivemos abençoados pelo Teu amor, conduzidos e carregados pela Tua força, mesmo quando achávamos que não poderíamos ir adiante. Querido Deus, assim como o salmista escreveu, que nós possamos ter a certeza de que Tu és o nosso refúgio, e que Tu sempre serás o nosso refúgio de geração em geração. Por isso, Senhor, move-nos a testemunhar do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão a todos aqueles que convivem conosco, para que possam também se refugiar em Ti, encontrar em Ti o perdão, o refúgio contra as investidas do diabo, do mundo e da nossa própria natureza pecaminosa. Enfim, Senhor, pedimos, esteja a nos proteger diariamente, neste próximo ano que se aproxima, assim como Tu estiveste neste ano que está terminando. Querido Deus, queremos também orar por todos aqueles que passam por dificuldades, sejam materiais, espirituais, sejam físicas, sejam emocionais. Tu conheces, Senhor, o sofrimento de cada um. Tu sabes o que se passa no íntimo do coração de cada um de nós que aqui estamos, de nossos entes queridos, de todas as pessoas. Pedimos, Senhor, que estejas a agir em nosso sofrimento, nessas nossas dores. Querido Deus, se for para nos dar a cura, nós Te agradecemos. Mas se for para Tu nos dar o sofrimento e continuarmos firmes no Teu amor, na Tua graça e no Teu perdão, que assim o continuemos também. Que saibamos agradecer tudo o que Tu fazes em nossa vida, que aprendamos a contar como são breves, curtos os nossos dias aqui neste mundo, para que realmente tenhamos um coração sábio, um coração apegado a Ti, um coração que busque em Ti o refúgio e a fortaleza que Tu és. Querido Deus, esteja com todos aqueles que estão e estarão em viagem nos próximos dias. Esteja, Senhor, protegendo-os tanto na ida como no retorno, para que possam serem livres de acidentes, de dificuldades na estrada. Também, Senhor, quando chegarem ao seu destino, que possam ter um momento agradável de comunhão, onde também possam testemunhar o Teu amor, a Tua graça e o Teu perdão. Querido Deus, também pedimos por todos os projetos pessoais de cada um de nós, seja na vida pessoal, seja na vida de trabalho, enfim, Senhor, aonde nós estivermos inseridos, que Tu estejas a nos abençoar e que a Tua vontade seja feita na vida de cada um de nós. Também, querido Deus, queremos orar por todas as autoridades, sejam elas municipais, estaduais, nacionais. Pedimos, Senhor, que a Tua mão esteja sobre cada um, iluminando para que possam fazer um governo justo e correto, para o bem de todas as pessoas. Também a todos que trabalham, que possam realizar este trabalho de forma útil, para o bem da sociedade. A aqueles que pregam a Tua palavra, que possam anunciá-la como o profeta Isaías, com fidelidade, com confiança e com pureza, falando o que Tu queres que fale, falando o que Tu precisas ensinar, não o que o ser humano quer ouvir. Querido Deus, tudo isso nós Te pedimos
e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nesse momento, convido todos a colocarem tudo mais que pesa em vossos corações, tanto pedidos como agradecimentos, na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podem sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina, preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Para aqueles que não são membros e gostariam de participar da ceia, pedimos que conversem com o pastor num outro momento, para procedermos aí com a instrução para a participação da ceia, informando que no dia 1º de fevereiro nós iniciamos uma turma para instrução de adultos, para instrução para o participar da ceia. Então, se alguém tiver interesse, ou souber de alguém que tem interesse, só nos avisa. No primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois tudo está preparado. Em ti, Senhor, me refugio. Inclina-me os teus ouvidos. Não seja eu envergonhado. Precisamente ao teu lado. Eu pequei contra ti, por pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Livra-me do mal das tentações, Senhor, perdoa-me por tu. Dá-me tua graça e teu amor.
meu espírito será entregue estando aflito, pois a tua fortaleza me livrará da incerteza. Tu me remiste, ó meu Deus, me alegrarei e bendirei na eternidade que terei. Fiel amigo, assim serei. Tu me remiste, ó meu Deus, me alegrarei e bendirei na eternidade que terei. Fiel amigo, assim serei. Tu me remiste, ó meu Deus. Quantas vezes eu, do fundo do coração, maltratei e magoei o meu irmão. E quantas vezes eu maldisse o seu nome, Senhor, nos momentos em que eu estava em maior aflição. Me perdoa, porque às vezes não sou digno de ser chamado de irmão. Me ajuda, me ensina a amar as pessoas como o Senhor me amou. De todo o coração, de todo o coração. O Senhor é a única salvação. De todo o coração, de todo o coração. O amor do Senhor é a única salvação. Me perdoa, porque às vezes não sou digno de ser chamado de irmão. Me ajuda, me ensina a amar as pessoas como o Senhor me amou. De todo o coração, de todo o coração. O Senhor é a única salvação. De todo o coração, de
Convido todos a se colocarem em pé. Vamos cantar o Nunc Dimittis, o Cântico de Simeão. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, qual preparaste perante a face de todos os povos, para iluminar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação e suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a esse nosso momento de culto, último culto do ano de 2023, que realmente possamos passar esta virada de ano certos de que o Senhor é o nosso refúgio. Ele sempre o foi e sempre o será. E no próximo ano isto não vai ser diferente. Suas asas estão abertas, nos convidando para estarmos aninhados sobre Ele, na sua palavra aqui na igreja, e também em todos os momentos em nossos lares, em todas as oportunidades que o Senhor nos coloca, por todos os meios que Ele nos oferece isso. No próximo ano, então, a nossa programação para janeiro, estaremos no período de férias pastoral, e então nós não teremos culto aqui na comunidade, nem aqui presencialmente, nem gravados aqui pela nossa congregação, mas nós vamos estar disponibilizando um link da congregação São Paulo de Curitiba. Eles realizam o culto todo sábado, 19 horas e 30 minutos de Brasília, então 18 horas e 30 minutos, o nosso horário, e nós então dizemos que esse vai ser o nosso link oficial do nosso culto. E aqueles que acompanharem os cultos, tanto da congregação São Paulo, como de outras congregações aí do nosso país, que se identifiquem ali, coloquem ali de onde estão acompanhando, né? Vou pegar um exemplo aí do seu Walter e a dona Lindaura acompanhando, aí só vai estar o perfil de um lá no Facebook e no YouTube, coloca lá, o Walter e a Lindaura de Primavera do Leste, cada um de nós fazendo isso, para nós também sabermos, aqueles que estão fazendo o culto saberem quem está acompanhando e de onde estão acompanhando. E nós então temos o retorno das nossas atividades em fevereiro. Colocamos ali só um lembrete aí para não esquecermos. Então nós retornamos no dia 1º de fevereiro, 19 horas com a instrução de adultos aqui na igreja, e o nosso próximo culto presencial no dia 3 de fevereiro. Lembramos, os devocionários estão disponíveis, quem encomendou ainda não retirou, e quem quiser ainda tem alguns a mais, então podem também
Quem não encomendou ou quer pegar mais um ou dois, pode ficar à vontade ali, conversar com o Anthony, está ali disponível. É um bom presente aí para a virada do ano, para entrarmos no novo ano aí, guiados e protegidos pelo Senhor. São esses os nossos avisos. Desejamos que Deus os leve, esteja protegendo vocês na virada do ano e vos traga de volta, então, no nosso próximo culto. E concluímos cantando o hino Seja Deus gracioso, também para pedirmos, rogarmos a Deus aí nesta passagem de ano, que Ele continue nos abençoando. E após podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam a terra o teu caminho e todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra toda a gente, a justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto.